Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto OAB. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Meu nome é Mário Guarnieri e o tema da aula de hoje: causas e circunstâncias que levam ao arquivamento do inquérito policial. Só lembrando, o Código de Processo Penal, ele não traz um artigo específico apontando as circunstâncias que levam ao arquivamento do inquérito policial. Assim, essa análise é feita à luz dos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal, mais precisamente as causas que levam à rejeição da denúncia e à absolvição sumária. Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais como o Telegram e o Instagram. Se você quiser nos seguir também nessas outras redes sociais, basta acessar o link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clicando lá, você vai ser automaticamente redirecionado para as nossas redes sociais. Aqui na descrição também está presente link para download do material. Se você quiser ter acesso ao PDF, que já nós vamos subir aqui na tela para vocês, basta clicar no link, inserir seu e-mail e todo o material vai ser encaminhado para download lá no seu e-mail. Sem mais delongas, vamos começar a aula então. Quais as circunstâncias que levam ao arquivamento do inquérito policial? Vamos pôr a mão na massa então, quais são as circunstâncias que levam ao arquivamento do inquérito policial? Bom, o preâmbulo aqui da nossa apostila, do nosso material, eu já repassei para vocês. Não existe um artigo específico lá no Código de Processo Penal tratando sobre quais as circunstâncias que levam, tais circunstâncias levam ao arquivamento do inquérito policial. Não existe esse artigo. Não existe essa previsão expressa. Deixa eu desligar o ar aqui, que está muito gelado na minha sala. Bom, não existe previsão expressa. Assim como eu informei no começo da aula, essa interpretação das circunstâncias que vão levar ao arquivamento do inquérito policial vão ser feitas à luz dos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. Então, no Código de Processo Penal não existe previsão expressa das causas que levam ao arquivamento do inquérito policial. Essa análise é feita à luz dos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal, que tratam sobre as causas que levam à rejeição da denúncia e também as causas que levam à absolvição sumária. Assim, se a denúncia deve ser rejeitada, ou se há no caso a presença, obviamente, de uma causa que leva à absolvição sumária, com muita certeza essas circunstâncias vão levar ao arquivamento do inquérito policial. Então vamos analisar então quais são essas circunstâncias que levam ao arquivamento do inquérito policial. A nossa primeira circunstância, prevista lá no artigo 395, é a ausência de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal. E aqui uma peculiaridade. O crime de estelionato, uma recente alteração legislativa, depende do ano que você está assistindo esse vídeo, ok? Eu estou fazendo esse vídeo aqui em setembro de 2020, ou seja, há menos de um ano da entrada em vigência do pacote anticrime, que fez profundas mudanças no Código de Processo Penal, no Código Penal, Lei de Execução Penal e assim sucessivamente. O estelionato, via de regra, ele é de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Aliás, migrou-se e antes o crime de estelionato ele era de ação penal pública incondicionada, ou seja, bastava a notícia crimes, bastava a comunicação da prática desse delito para que o Ministério Público já pudesse, já de plano, ofertar a denúncia com base nas provas que tinha em mãos. Agora não. Com a mudança do pacote anticrime, a regra não é mais que o crime de estelionato é de ação penal pública incondicionada. Agora, esse delito passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, sem a representação da vítima, falta um pressuposto processual ou está ausente a condição para exercício da ação penal. Assim, não é possível iniciar a ação penal. Dessa maneira, essa situação, essa falta de representação vai levar ao arquivamento do inquérito policial. Então, é a nossa primeira situação. A título de exemplo, a vítima, maior de 18 anos, o crime de estelionato, que representa desfavor do réu, em primeiro momento, representa desfavor do réu em um primeiro momento, mas depois, antes do oferecimento da denúncia, retrata-se dessa representação. Diante da retratação da representação, o Ministério Público não poderá oferecer denúncia, porquanto ausente
condição específica da ação penal, que no caso é a representação da vítima. Assim, deve-se requerer o arquivamento do processo. Então, essa primeira condição, essa primeira situação. Só uma ressalva do crime de estelionato que eu acabei de falar, a regra agora é que ele é de ação penal pública condicionada à representação. Contudo, persiste ainda algumas exceções que ainda vai ser o crime de estelionato de ação penal pública incondicionada. Mas são algumas exceções ali dentro do parágrafo deste delito. Salvo estelionato é o artigo 171. Então lá no artigo 171 você vai verificar que lá em um dos parágrafos existe uma ressalva que em determinadas circunstâncias ainda permanece de ação penal pública incondicionada. Mas a regra agora é que precisa de representação da vítima. Sem ela não é possível iniciar ação penal em desfavor do autor, em desfavor do réu, do acusado. E nessa circunstância, a ausência de pressuposto processual ou de condição para exercício da ação penal. Nossa primeira circunstância que leva ao arquivamento do inquérito policial. Qual a segunda circunstância? Esse aqui é básico, isso aqui é clássico na verdade. Fumus comicis delicti, é a mesma circunstância lá da prisão preventiva. O que é fumus comicis delicti? Toda vez que mencionar para você justa causa, seja para o exercício da ação penal, seja para o inquérito policial, falta de justa causa para o exercício da ação penal. Falou em justa causa, você já vai disparar o gatilho automático. Bom, você está falando de justa causa, está falando do quê? Fumus comicis delicti. É muito importante saber esse conceito também para a prisão preventiva, que é a primeira análise a ser feita para saber se é cabível ou não, no caso, a prisão preventiva. Então, primeiro requisito, fumus comicis delicti. Quando falar em justa causa, dispare esse gatilho, fumus comicis delicti. E o que é essa palavra em latim? O que significa? Bom, para que haja justa causa para o exercício da ação penal, é preciso que se tenha certeza, prova acerca do crime, ou seja, certeza. Quem está ali tem que ter certeza de que houve o crime. Houve o crime de homicídio, está ali o cadáver, está ali o corpo. Houve o crime de homicídio. Tá? Então é preciso que se tenha certeza de que houve a prática do crime. Já com relação à autoria, aí não é preciso certeza, mas pelo menos prova mínima, prova indiciária, né? Indícios de autoria ou participação. Não é preciso certeza, mas apenas uma prova mínima, um liame mínimo, mesmo que seja uma prova ínfima. Mas é preciso que se tenha pelo menos algum elemento informativo ali que ligue o acusado à prática desse crime, seja na condição de autor ou na condição de partícipe, de participação. Mas, não estando presente no caso, o fumus comicis delicti, que é certeza de que houve a prática do crime, e pelo menos uma prova mínima que ligue essa pessoa investigada à prática desse delito, se não estiver presente o fumus comicis delicti, naturalmente vai levar ao arquivamento do inquérito policial. Tá? Então, nossa segunda circunstância que vai levar ao arquivamento do inquérito policial. Falta de justa causa para o exercício da ação penal. Outras circunstâncias também que vai levar ao arquivamento do inquérito policial é quando o fato investigado evidentemente não constituir crime, ou seja, atipicidade. Aqui a atipicidade ela vai ocorrer em casos, por exemplo, o princípio da insignificância. Quando o fato investigado evidentemente não constitui crime, atipicidade. Suponha-se que o inquérito policial verse sobre a prática de furto simples de produtos de um mercado avaliados em R$15. Nesse caso, muito provavelmente se dirá o princípio da insignificância ou bagatela, excluindo a tipicidade material. Então, dentro da tipicidade, o princípio da insignificância nessa circunstância aqui vai afastar a tipicidade material. Afastando a tipicidade, vai ocorrer a atipicidade da conduta e, portanto, vai levar também ao arquivamento do inquérito policial. Então, quando o fato investigado evidentemente não constitui crime, ou seja, ocorrendo a atipicidade, tal circunstância também vai conduzir ao arquivamento do inquérito policial. Tá? Nosso exemplo aqui, princípio da insignificância. Lembrando, para que o princípio da insignificância tenha incidência no caso, é preciso que sejam preenchidos os 4 requisitos delimitados pelo Supremo, Supremo Tribunal Federal. O STF fixou 4 requisitos
para que seja possível a incidência do princípio da insignificância ou da bagatela. Estando presentes esses requisitos, é possível a incidência desse princípio, vai afastar a tipicidade material, portanto, o fato vai se tornar atípico. Essa circunstância, por sua vez, vai levar também ao arquivamento do inquérito policial. Nossa quarta circunstância aqui, existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Quais são as causas que vão levar à exclusão da ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal. Essas circunstâncias aqui, se presentes no caso, vão levar também ao arquivamento do inquérito policial. Percebeu ali que existe qualquer causa dessa e ela é manifesta dentro do processo, dentro do inquérito, vai também conduzir ao seu arquivamento. Também é possível o arquivamento dos autos do inquérito policial se o promotor de justiça estiver convencido acerca da existência de causa excludente de ilicitude, esteja ela prevista na parte geral do Código Penal, esteja ela prevista na parte especial, por exemplo, aborto necessário. Nessa circunstância aqui, existência manifesta de causa excludente de ilicitude, também vai conduzir ao arquivamento do inquérito policial. Nossa quinta possibilidade é a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, mas tome cuidado, salve inimputabilidade. Esse é o cuidado que você deve tomar aqui. Se existir causa que leva a excludente, aqui nós tratamos de excludente de ilicitude, que não é a mesma coisa que excludente de culpabilidade. Então, presente qualquer causa que exclui a culpabilidade, salvo inimputabilidade, também vai conduzir ao arquivamento do inquérito policial. Vamos lá. As causas que excluem a culpabilidade são doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, menoridade penal, coação ou ordem hierárquica superior, embriaguez involuntária, não conhecimento do ato ilícito. Essas são as circunstâncias que vão levar ao arquivamento do inquérito policial, vão levar à exclusão da culpabilidade e, portanto, vão levar também ao arquivamento do inquérito policial. Só cuidado aqui, ó, porque no caso do inimputável, artigo 26 do Código Penal, deve o promotor de justiça oferecer denúncia, já que a medida de segurança só pode ser imposta ao final do devido processo legal por meio de sentença absolutória imprópria. Por que é sentença absolutória imprópria? Porque ele não vai ser condenado, mas também não vai ser absolvido. Contraditório que eu disse. Mas o que vai ser imposto para ele? Ele vai ser absolvido, ele não vai cumprir pena, só que ele vai ser submetido a uma medida de segurança, a uma internação em hospital, judicial, manicômio, para tratamento. Tá? Então, por isso nós falamos que é uma sentença absolutória imprópria, porque ele não vai ser condenado a cumprir pena no presídio, mas ele vai ser submetido a medida de segurança. Então, quando existir existência manifesta de causa que exclui a culpabilidade, ou seja, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, menoridade, coação, ordem hierárquica superior, não manifestamente ilegal, embriaguez involuntária e não conhecimento do ato ilícito, essas circunstâncias vão levar ao arquivamento do inquérito policial. Só cuidado com a inimputabilidade, porque o inimputável, artigo 26, deve o promotor oferecer denúncia e só lá na frente, depois do devido processo legal, vai saber se vai ser aplicado a ele ou não a medida de segurança, ou seja, sentença absolutória imprópria. Tá? Nossa quinta circunstância que leva ao arquivamento do inquérito policial. A sexta são as causas extintivas da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Basta uma simples leitura lá do artigo 107 e você já vai identificar as causas que levam à extinção da punibilidade. Estando presente uma ou várias delas, né, lá dessas circunstâncias, bastando uma só, também já vai conduzir ao arquivamento do inquérito policial. Portanto, a nossa nossa sexta circunstância que vai levar ao arquivamento do inquérito policial, causa extintiva da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Por último, já finalizando a nossa aula aqui, qual que é a última circunstância que vai levar ao arquivamento do inquérito policial? O cumprimento de acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, a exemplo do crime de estelionato, também, que houve uma alteração do tipo de ação penal, o cumprimento do acordo de não persecução penal, esse acordo de não persecução penal também foi introduzido pelo pacote anticrime. Tá? O artigo 28A, parágrafo 13º ou terceiro,
depois eu vou corrigir na apostila, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, prevê que, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Se leva à extinção da punibilidade, também vai levar, obviamente, ao arquivamento do inquérito policial. Então, nossa sétima e última circunstância, que também vai levar ao arquivamento do inquérito policial, cumprimento do acordo de não persecução penal, previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Nossa sétima e última circunstância, que também vai levar ao arquivamento do inquérito policial. Eu espero que vocês tenham apreciado toda a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor essas circunstâncias que levam ao arquivamento do inquérito policial. Espero de coração que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardem as próximas. Até a próxima aula e até breve.